uma satisfação mais uma vez estar com vocês. Já há tanto tempo que estamos nessa modalidade de estudo e pregação em vídeo. Tanto tempo passou e parece que perdemos já o ânimo e a perspectiva. Será que isso vai continuar por muito tempo? Na nossa vida, muitas vezes, nos encontramos em situações parecidas. Quando uma situação, uma adversidade, um problema se estende por muito tempo, chegando a passar por anos, caímos em desânimo, perdemos a esperança e até duvidamos se Deus pode intervir e mudar toda a situação. Quero, portanto, trazer para a nossa memória e nossa reflexão João capítulo 5, uma história muito conhecida, que está registrado nos primeiros versículos. João 5, no primeiro verso, começamos. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse tempo todo, esperando, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo, respondendo-lhe, disse: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: lembra-te, levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou sã, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era dia de sábado, que para o judeu é uma época muito importante. O que acontece é que nós encontramos aqui Jesus entrando por uma porta das ovelhas. E o apóstolo João narra esse episódio já mostrando uma analogia, uma aplicação do próprio Senhor Jesus. Nesta porta, as ovelhas entravam para o templo, onde seriam sacrificadas, oferecidas ao Senhor. E lemos em João 1:29 que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vamos descobrir nesta passagem, no versículo 14, capítulo 5 aqui, que esta enfermidade era resultado de pecado. Vemos também que o Senhor chega num tanque, num lugar grande de 5 alpendres, 5 varandas. Normalmente eram 4, mas aqui João faz questão de colocar detalhes. E as Escrituras não ignoram os detalhes. E nada é por acaso. Aqui haviam 5. E esse tanque ficava do lado norte da cidade de Jerusalém. Bem diferente do tanque de Siloé, que aparece no Evangelho, no capítulo 9 de João. O tanque de Siloé ficava no sul. E nós estamos agora no norte. Betesda quer dizer encontro de 2 escoamentos, ou tanque de efusão, conhecido popularmente, até entre os comentaristas, como casa de misericórdia e graça, os 2 escoamentos. E aqui, o apóstolo João ilustra perfeitamente o quadro da graça divina de Deus. Nós podemos destacar a palavra enfermo, enfermos, aqui no verso 3 que nós lemos. Pessoas cego, manco, ressecados, estes enfermos. Quer dizer no original pessoas fracas, fragilizadas, desanimadas. Pessoas que estão ali já sem muita
motivação de vida, pessoas fracas. 38 anos é outra coisa que chama atenção. E ao lermos em Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio no capítulo 2, no verso 14, vamos descobrir que o povo que vagou no deserto, peregrinou do deserto por 38 anos. Sim, um povo que tinha recebido os mandamentos, a lei, um povo que tinha recebido o tabernáculo, tinha recebido os estatutos, todas as coisas de Deus, e tratou de modo indiferente, de modo religioso, sem nenhuma aplicação, sem nenhuma vivência em sua vida. E aqui está um homem, diante de um tanque, tratando o fato de modo religioso, de modo supersticioso, místico. E ele está aflito e esperando algo acontecer por 38 anos. Seguimos mais adiante, nós vamos encontrar Provérbios no capítulo 13, no verso 12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo alcançado é árvore de vida. Muitas vezes, quando por muito tempo somos afligidos por uma situação, uma angústia, uma decepção, perdemos o vigor, a força, a vontade de viver, de lutar, de enfrentar, e ficamos caídos, prostrados, diante de enfermos também, diante de pessoas inválidas também, sem nenhuma iniciativa. Cristo então encontra, é o Senhor Jesus que vai ao encontro deste inválido, deste enfermo, e faz uma pergunta clássica: queres ser curado? Queres ser são? Por que Jesus faz uma pergunta assim tão estranha para alguém que sofria tanto tempo e desejava e sonhava, ou já tinha perdido o sonho e a vontade dessa cura? Bom, precisamos fazer esse tipo de pergunta muitas vezes na nossa vida, porque podemos nos acostumar com a doença e assim viver de modo que, bom, fazer o quê? Temos que acostumar como estamos agora. Podemos também perder a esperança de que algo possa curar o nosso sofrimento, mudar a nossa dor. Podemos também ser tomados por um profundo senso de abandono. Ninguém se importa comigo, de ser esquecido e largado num canto qualquer. Quer ser curado? Quer ficar são? A resposta deste enfermo há 38 anos, nesta condição, deveria ser: sim, Senhor, eu quero, eu preciso, imediatamente. Mas não, a resposta dele causa espécie, pois ele diz que começa a contar os seus problemas. Ele começa a contar as dificuldades que ele enfrenta para chegar ao tanque, quando o anjo descia para mexer com as águas. Se foram águas termais, se eram águas sulfurosas, se eram águas que tivessem propriedades, ele estava com a sua crença no lugar errado, na pessoa errada de um anjo. Muitas vezes nós estamos assim diante do Senhor. O Senhor nos encontra e, muito objetivo, quer falar conosco através das Escrituras. E nós começamos a murmurar, a reclamar, a questionar, muitas vezes, sem antes receber o perdão, a bênção, sem antes receber o amor do Senhor. Já logo partimos para reclamar, para murmurar, para resmungar o nosso infortúnio. Antes de criticar este homem, este enfermo, nós precisamos fazer uma análise e perguntar a nós mesmos se nós não estamos cometendo os mesmos erros deste enfermo. E o primeiro erro que este enfermo cometeu foi julgar o presente pelo passado. E é exatamente isso. E quando fazemos isto,
julgando o presente pelo passado, nós limitamos a ação de Deus. Sim, eu compreendo. Independentemente de quantas desilusões, decepções, derrotas, tristezas que tivemos no passado, não podemos fazer com que este passado venha interferir no presente momento e assim limitar a ação de Deus agora no presente para a nossa vida. Nada paralisa mais uma pessoa. Nada imobiliza mais, tira e drena toda energia e vontade de viver do que uma pessoa que tem uma atitude de que nada vai mudar na minha vida. Tenho que me acostumar com esse infortúnio, com esta doença e com esta situação. Não podemos limitar a Deus. O segundo erro que este enfermo cometeu foi ver os problemas e não as possibilidades. Veja que o Senhor Jesus estava do lado dele. E este enfermo, este moribundo, ele não tinha ideia de que o Senhor estava do lado dele, o Senhor da vida, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode mudar todas as coisas com o poder da sua palavra. Muitas vezes nós estamos assim diante de Deus. Abrimos as Escrituras e, em vez de entendermos, aplicarmos, vivenciarmos as suas promessas, os seus ensinos, a sua doutrina, nós ficamos indiferentes, pensando muitas vezes em como resolver os nossos problemas e cada vez que tentamos resolvê-los, parece que pioramos a situação. Aqui está um homem que é o quadro do pessimista. E aqui nós podemos fazer a diferenciação do otimista com o pessimista. O otimista é aquele que vê nas dificuldades possibilidades. O pessimista, ele vê nas possibilidades dificuldades. E aqui ele teve este encontro com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele sim é um exemplo de otimismo com fé. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, no verso 8 e 9, da cidade de Éfeso ele escreve: Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Ele era um otimista. Mesmo nas dificuldades ele pôde enxergar possibilidades. Muitas vezes, no nosso caso, ou no meu caso, se eu estou numa cidade como Éfeso, eu vejo uma grande porta se abrindo, mas a cidade em crise, com várias dificuldades e problemas, eu espero as coisas se acalmarem para poder voltar ao trabalho. Gostemos ou não, a perspectiva, ela determina resultados. Veja que Deus, quando chama Moisés para tirar o povo do Egito, em Êxodo, no capítulo 4, no verso 10, a argumentação de Moisés, assim como todos nós fazemos, queremos sempre nos justificar diante de Deus, nos desculpar diante de Deus. Moisés disse: Senhor, eu sou pesado de boca, pesado de língua. A gaguez de Moisés, querendo se eximir de toda a responsabilidade. E Deus o transforma num grande orador. Mesmo assim, com toda aquela dificuldade, o Senhor agiu e trabalhou na vida daquele homem, transformando-o num grande legislador. O terceiro motivo, ou a terceira erro deste enfermo, foi ver o que não tinha, ao invés de ver o que ele tinha, para Deus trabalhar. Eu não tenho homem algum que me ajude a levar ao poço. Eu não tenho ninguém que me orienta a descer até as águas agitadas. Deus faz sempre assim. Ele sempre começa com o que temos para dar depois aquilo que precisamos. Foi assim que ele fez com Moisés. Moisés só tinha uma vara. E foi com esta vara que Moisés pôde fazer sinais ao povo rebelde e incrédulo
de Israel, para mostrar e evidenciar que Deus havia aparecido a ele e feito uma promessa de libertação. Foi com uma funda que o rei Davi derrotou o gigante Golias, um estilingue, como chamamos aqui. É isso que Deus usa, o que temos, para assim dar o que precisamos. Pedro, o pescador, no primeiro encontro com o Senhor Jesus, ofereceu apenas o barco como púlpito, e o Senhor fez maravilhas. E agora a pergunta fica: e este moribundo, o que ele poderia oferecer ao Senhor? Ele poderia oferecer, sim, um corpo enfraquecido, um corpo encostado, largado, desanimado. E mais do que isso, o Senhor viu que ele tinha fé, crença, porém a fé e a crença dele estava em lugar errado, na pessoa errada, na pessoa de um anjo. A fé verdadeira é aquela fé direcionada ao Senhor Jesus. Exatamente, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que foi no nosso lugar morrer naquela cruz para exatamente nos tornar e nos declarar justo diante de Deus. Por quê? Porque nós somos rebeldes, desobedientes a Deus. A fé é a única coisa que Deus procura e requer para operar em nossas vidas, trabalhar no nosso coração, transformar a nossa vida. E quem tem fé recebe de Deus as bênçãos. Perceba você que em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, eles não foram heróis da fé por suas capacidades, intelectualidade, por suas personalidades, mas exatamente devido à fé que eles tinham em Deus, no Senhor. E é esta fé que nós precisamos ter. Veja que este enfermo, ele recebeu e obedeceu a voz do Senhor Jesus. E no verso 14 de João 5, o Senhor Jesus encontra ele no templo e diz: eis que está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O pecado era a razão daquele sofrimento e daquela enfermidade. E é exatamente este jovem não foi perdoado, pois ainda ele não conhecia ao Senhor Jesus, mas ele recebeu uma bênção. É a fé que ajuda, é a fé que nos ativa, nos dá esperança. A fé, ela não vai dizer não posso, não consigo, não tenho mais condições, já tentei muitas vezes. A fé vai dizer: Deus pode. Tem um Deus do impossível. Esse Deus eu posso confiar. Nele eu creio. Com ele eu posso caminhar, eu posso andar. O Senhor ordenou: pegue suas coisas e siga o seu caminho. Continue andando, mas não peques mais. E ele deveria voltar-se para o Senhor Jesus, assim como no capítulo 9, aquele que fora cego o adorou ao Senhor Jesus, em João capítulo 9, no verso 35, por ali. A fé faz com que não vamos desistir. A fé faz com que caminhamos cada vez mais. Volte para o Senhor. Tenha esta fé para que receba do Senhor a salvação. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Que Deus nos abençoe. Amém.